E na briga de hoje eu trago uma comparação entre celulares custo-benefício de entrada no mercado. De um lado, o Redmi 10C, com lançamento em 2022, e do outro lado, o Galaxy A03, com lançamento também em 2022. São bons celulares recentes no mercado, que estão numa faixa de preço dos 800 a R$1.000, são celulares de entrada, bem básicos, e isso quer dizer que alguns pontos eles têm boa performance e outros quesitos são mais modestos. E será que qual está valendo mais a pena no momento? E os links deles ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também, se esse conteúdo te ajuda, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Redmi 10C conta com 16,95 cm de altura, 7,65 cm de largura, 0,82 cm de espessura, pesando 190 gramas, enquanto que o Galaxy A03 conta com 16,42 cm de altura, 7,59 cm de largura, 0,91 cm de espessura, pesando 196 gramas. E a última versão do sistema operacional, no Redmi 10C, é o Android 12 MIUI 13, enquanto que o Galaxy A03 está com Android 12 Samsung One 4.1. Entrando na parte de processador, o Redmi 10C traz um processador octa-core com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.4 GHz Kryo 265 Gold e 4 núcleos com 1.9 GHz Kryo 265 Silver. Enquanto que o Galaxy A03 conta com um processador octa-core também, sendo 2 núcleos com 1.6 GHz, sendo um Cortex A75, e 6 núcleos com 1.6 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o Redmi 10C conta com o Snapdragon 680, enquanto que o Galaxy A03 conta com o Unisoc T606. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do Redmi 10C é um pouco maior, com 2.4 GHz. Quando se fala no tamanho de semicondutor, o Redmi também é mais eficiente, com 6 nanômetros contra 12 do Galaxy. E já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto do Geekbench, o Redmi 10C foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o Redmi 10C traz uma GPU Quadreno 610, uma frequência da GPU de 1100 MHz, enquanto que o Galaxy A03 conta com uma GPU com Mali G57, uma frequência da GPU de 650 MHz. Já na parte de memória RAM, o Redmi 10C traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 3 ou 4 GB de memória RAM, como também o Galaxy A03 trazendo uma memória com LPDDR4, contendo versões de 3 ou 4 GB de memória RAM. Na parte de memória interna, o Redmi 10C conta com uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, enquanto que o Galaxy A03 conta com uma memória com eMMC 5.1, contendo versões de 32 ou 64 ou 128 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o Redmi 10C pode ter um microSD com até 512 GB de memória, enquanto que o Galaxy A03 pode ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o Redmi 10C conta com uma tela com 6.71 polegadas, enquanto que o Galaxy A03 conta com uma tela com 6.5 polegadas. E a resolução de tela tanto do Redmi 10C quanto do Galaxy A03 é em HD+, 720 pixels. E a densidade de pixels do Redmi é de 268 pixels por polegada, enquanto que o Galaxy conta com 270 pixels por polegada. E o tipo de tela no Redmi 10C é uma IPS LCD, enquanto que o Galaxy conta com uma TFT LCD. E a taxa de atualização do Redmi 10C conta com uma tela com 60 Hz, como também o Galaxy, trazendo uma tela com 60 Hz. Entrando na parte de câmera, o Redmi 10C traz uma câmera com duas lentes, sendo uma lente principal com 50 megapixels e uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Galaxy A03 conta com uma lente principal com 48 megapixels e abertura focal de 1.8, e um sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E o tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos que você tira, o Redmi 10C conta com quase 1/3 de polegada, enquanto que o Galaxy A03 não mencionou seu sensor. E já a resolução das fotos do Redmi 10C é de 8.165 por 6.124 pixels, enquanto que o Galaxy conta com uma resolução de 8.000 por 6.000 pixels.
E a câmera frontal do Redmi 10C conta com 5 megapixels, uma abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado. Como também o Galaxy A03, trazendo uma frontal com 5 megapixels, abertura focal de 2.2 e um tamanho de sensor não mencionado. Já na parte de gravação de vídeo, o Redmi 10C consegue gravar em Full HD em 80 pixels, como também o Galaxy A03 gravando em Full HD em 1080 pixels. E a gravação tanto do Redmi 10C quanto do Galaxy A03 em Full HD pode ser feita a 30 fps. E também eles são iguais na câmera frontal, então eles conseguem gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o Redmi 10C conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 18 watts, enquanto que o Galaxy A03 conta com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador com 7,75 watts. E o Redmi 10C conta com sensor de impressão digital na parte lateral do celular, e também algumas versões dele também pode conter o NFC, enquanto que o Galaxy A03 não conta com sensor de impressão digital. E já na parte de proteção de tela, o Redmi 10C conta com uma proteção com o Gorilla Glass 3, enquanto que o Galaxy A03 não mencionou alguma proteção de tela. Entrando na parte de jogos, no Free Fire, o Redmi 10C consegue rodar no Ultra a uns 59 fps, como também o Galaxy A03 conseguindo rodar no Ultra a uns 56 fps. Já no PUBG, o 10C consegue rodar no balanceado a uns 25 fps, enquanto que o A03 consegue rodar no HD a uns 20 fps. Já no Call of Duty, o Redmi 10C consegue rodar no muito alto a uns 23 fps, enquanto que o Galaxy A03 consegue rodar no médio a uns 29 fps. Já no Fortnite, o Redmi 10C consegue rodar no baixo com 16 fps, enquanto que o Galaxy A03 consegue rodar no baixo a uns 15 fps. Mas aqui eu tenho que explicar um pouco sobre os dois, porque no Galaxy A03 ele não é a versão oficial do Fortnite, então baixou por fora. Só que tanto o 10C quanto o Galaxy A03, em que você jogando tem uma oscilação que pode cair dos 30 fps até 2, 3 fps, então é praticamente injogável, mesmo você reduzindo tudo. Já no Arena of Valor, o Redmi 10C consegue rodar no abaixo do vida a 60 fps, como também o Galaxy A03 conseguindo rodar no abaixo do vida a 59 fps. Já no Asphalt 9, o Redmi 10C consegue rodar no máximo a uns 27 fps, como também o Galaxy A03 conseguindo rodar no máximo a uns 28 fps. Já no eFootball 2023, o Redmi 10C consegue rodar no alto a uns 40 fps, como também o A03 conseguindo rodar no alto a uns 29 fps. Já no Ark, o Redmi 10C consegue rodar no baixo a uns 28 fps, como também o A03 conseguindo rodar no baixo a uns 25 fps. Já no Genshin Impact, o Redmi 10C consegue rodar no baixo a uns 26 fps, como também o Galaxy A03 conseguindo rodar no baixo a uns 27 fps. Já no Black Desert, o Redmi 10C consegue rodar no alto a uns 30 fps, como também o Galaxy A03 conseguindo rodar no alto a uns 30 fps. E no League of Legends Wild Rift, o Redmi 10C consegue rodar no super alto a uns 59 fps, como também o Galaxy A03 conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação é que, começando pelo design, as dimensões são relativamente celulares um pouco próximos. Como são celulares de entrada, eles tentam economizar em várias coisas, e eu acho que no design eles fizeram isso, então são praticamente celulares básicos. Se você for olhar o design deles, são bem parecidos, a construção deles também são iguais, feita uma construção em plástico, e já as cores, o Redmi 10C traz versões como um azul, um cinza e um verde, enquanto que o Galaxy A03 traz versões como um preto, um azul e um vermelho. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já na parte de desempenho, eu vou ficar com empate também, porque o Redmi 10C foi superior no Call of Duty, tendo um pouco de gráfico um pouco melhor, enquanto que o Galaxy A03 no PUBG consegue ter gráficos um pouco melhor. Mas olhando um pouco a diferença, o Redmi 10C tem uma qualidade um pouco melhor, tendo um pouco mais de gráficos e uma estabilidade um pouco melhor comparado ao Galaxy A03, isso é claro pelo processador do Redmi 10C, que contribui muito para isso. Já para o Galaxy A03, com a atualização do Android 12 e o One Core 4.1, o desempenho do Galaxy parece ser um pouco melhor. Ele corrigiu alguns bugs, como o bug da textura, o que muita gente reclamava. Uma percepção também é que você parece que a bateria está descarregando menos, então ele está tendo um pouco mais de eficiência. Mas quando a gente fala em celulares de entrada, tanto o Redmi 10C quanto com o Galaxy A03, a recomendação é que você não tente jogar sempre nos gráficos maiores por muito tempo. Para esses celulares é sempre bom você jogar nos gráficos no mínimo,
para ter a taxa de FPS mais alta possível e ter uma jogatina boa. Jogatinas bem longas, pode ter um aquecimento do celular, mas nada de extraordinário, mas ainda assim pode perder um pouco de performance. Em alguns jogos vai ter um desempenho muito ruim, como foi no caso do Fortnite, que para os dois praticamente eles não rodam esse jogo, porque você não consegue ter uma jogatina boa. Em alguns jogos até surpreendeu os dois, como do Genshin Impact, que teve uma boa taxa de FPS, mas eu recomendaria ainda para baixar esse FPS, já que com o decorrer do jogo ele fica maior, ele fica mais pesado e isso pode comprometer o celular. Já para a câmera, meu voto fica para o Galaxy A03, pois apesar deles ter a mesma quantidade de pixels praticamente na câmera traseira, o processamento de fotos do Galaxy, na minha opinião, é um pouco melhor. Eu acho que o Redmi deixa a desejar um pouco nesse pós-processamento de fotos e o Galaxy se sai um pouco melhor. Na parte de gravação, ambos não se saem tão bem, não é uma gravação tão boa. E ambientes claros ou de dia fica bom, até uma boa gravação ser feita. À noite não vai ser boa, nem para os dois. O ponto positivo para o Redmi 10C é que a captação de áudio dele é um pouco melhor do que a do Galaxy. E já na câmera frontal também tem o mesmo problema, é uma qualidade muito pouca. Para fotos no dia ou com boa claridade, até que dá para salvar um pouco. Mas em ambientes escuros à noite, eu não recomendaria tanto eles. Mas ainda assim, são celulares básicos e conseguem tirar fotos razoáveis. Já para a tela, meu voto fica para empate, pois são celulares bem parecidos. O Redmi 10C tem um pouco mais de vantagem por ter uma tela um pouco maior com 6.7 polegadas, mas no restante eles são bem iguais, com resolução, densidade, tipo de tela, atualização muito parecida, então vou empatar eles. Já na parte de bateria, eu fico com o Redmi 10C, pois conta com 5.000 mAh e uma potência máxima de carregador, uma vantagem de 18 watts. E caso não tenham nenhum desses perfis, apenas se cancelar custo-benefício, eles estão empatando nessa. Você deve entender que o custo-benefício que eu falo é o preço pago pelo valor que ele te entrega. O preço do Redmi 10C hoje está numa faixa de preço dos R$1.000, enquanto que o Galaxy A03 está numa faixa de preço dos R$800. Apesar dessa diferença de preço, o Redmi 10C tem algumas poucas vantagens, apesar de ter perdido alguns quesitos, mas começando pelo desempenho, o Redmi 10C tem um bom desempenho, o processador dele é um pouco mais forte, teve uma taxa de FPS um pouco mais equilibrada, em alguns jogos um pouco maior, perdendo em alguns jogos também. Já na parte de câmera, a sua câmera não tem uma boa qualidade, o processamento de foto é um pouco inferior comparado ao do Galaxy, mas ele tem uma boa bateria e seu carregamento é bem mais rápido comparado ao do Galaxy, que demora muito. Já a tela dele sem HD, eu vejo como um ponto positivo, já que em celulares de entradas não é todos os quesitos que ele vai ter um bom conjunto, então você traz alguma boa performance em algum conjunto e outros você deixa um pouco a desejar. Eu acho que a Redmi escolheu bem, botando um processamento um pouco mais forte e com uma tela um pouco inferior. Uma tela em HD, ele não precisa de um processamento tão alto, comparado a uma tela em Full HD ou uma tela em AMOLED ou algo do tipo. Então isso exige menos do processamento e pode dar um pouco mais de performance para o celular. É claro que a tela não vai agradar a todos, mas ainda assim eu vejo como ponto positivo. E mais sobre o preço, R$1.000 é uma faixa de preço boa, já que você pega uma versão com 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna, o que eu acho razoável para hoje em dia, então ele traz um bom custo-benefício. Já o Galaxy A03, ele está num preço menor, só que ele consegue manter uma boa qualidade. A Samsung também acertou em quais quesitos ter uma boa performance e quais não ter tanta performance assim, tem um conjunto um pouco inferior. O processamento do Galaxy A03 nos jogos foi bom, com a atualização do Android teve uma melhora, eles corrigiram alguns bugs como da textura, só que o bug da tela ainda permaneceu, então tem muita gente reclamando ainda dessa parte que não foi corrigido, que prejudica muito quem usa ou quem fica jogando, o que eu acho que abaixa muito a qualidade do Galaxy. Já a câmera é uma câmera razoável com 48 megapixels, a Samsung traz um bom processamento das fotos, em ambientes noturnos não é uma boa qualidade, então tanto a gravação quanto as câmeras em ambientes noturnos não vai ter tanta qualidade. A frontal também não é muita coisa, mas 5 megapixels é o suficiente para esse celular. E como ponto negativo, a bateria dele conta com 5.000 mAh, o que é bom, só que a sua potência de carregador é muito fraca, com 7,75, o que demora muito para o celular carregando, sendo que você precisa de muito tempo para carregar o celular. No quesito preço, o Galaxy A03 está com um bom preço, dos R$800. Por que ele não ganha esse custo-benefício? Porque esses pontos negativos, como a potência de carregador um pouco inferior e esses bugs não corrigidos, como o da tela, que ainda prejudica um pouco, eu acho que não vale tanta a pena. Porque se ele tivesse uma potência máxima de carregador e um desempenho um pouco melhor sem esses bugs, eu acho que seria um custo-benefício muito excelente. Já a sua tela do Galaxy A03, ele também segue o mesmo princípio do Redmi 10C,
Com uma tela em HD, você não tem tanta qualidade na tela, o brilho dele é bom, só que ainda assim eu vejo como um ponto positivo, já que com uma tela inferior, o desempenho dele vai ter um processamento um pouco menor, não precisando processar tanto uma qualidade de tela superior, o que pode ter uma performance um pouco melhor. Mas no geral, tanto o Redmi 10C quanto o Galaxy A03 são celulares de entrada, então quer dizer que eles vão ter alguns pontos positivos bem fortes e outros bem negativos. Eles fazem isso para ter um conjunto mais econômico. Eu vi que os dois focaram tanto no processamento, tendo um processador um pouco bom, uma GPU boa. Na parte de telas deram uma qualidade um pouco menor. A câmera tentaram colocar um pouco de qualidade, apesar que a do Galaxy é um pouco melhor. Só que na bateria, a do Redmi foi um pouco superior. E também os bugs do Galaxy prejudicam um pouco sua qualidade. Por isso que o custo-benefício de hoje fica empatado. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou. E caso queira saber mais deles, clique no link na descrição. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!